Se você usa um Hackintosh, tem um Windows também, né? Junto do seu Hackintosh, junto do teu macOS, tem o famoso Dual Boot. Esse vídeo aqui com toda certeza vai fazer muito sentido para você. E a gente vai eliminar pela raiz alguns problemas que acontecem com o Windows quando a gente dá boot no Windows através do menu do OpenCore. Prazer, seja muito bem-vindo, eu me chamo Gabriel Lucchini e você está no Universo Hackintosh, o maior canal, a maior referência de Hackintosh aqui no Brasil. Então, tudo que você quer sobre Hackintosh, tem todos os vídeos aqui embaixo, só acessar o nosso canal, se inscrever se não for inscrito e dar like nesse vídeo se você quiser que ele chegue a mais pessoas. Além disso, aqui embaixo tem um link do nosso Discord, que é uma das maiores comunidades que a gente tem globalmente falando sobre Hackintosh. E aqui no Brasil, ela também é a maior comunidade ativa que discute diariamente somente sobre Hackintosh. Tem Hackintosh Intel, Hackintosh plataforma da AMD, o famoso Ryzentosh. Tem o Hackintosh virtualizado, ou como é conhecido por aí também, o Hackintosh New Way, que é feito em cima, né, sobre o Proxmox, mas também dá para fazer em cima de outras distribuições Linux. Enfim, tem muito conteúdo para todos os gostos referente ao nosso bom e velho Hackintosh. A ideia desse vídeo aqui é te mostrar na prática isso daqui, ó. Notem a minha BIOS, e claro, a BIOS ela pode ser diferente a depender da marca e modelo de placa-mãe que você tem, a depender da marca e modelo de notebook que você tem, mas os conceitos são sempre os mesmos. Então isso aqui vai valer para você independente da placa-mãe, independente do equipamento que você tem. Então aqui eu tenho duas opções de boot na minha BIOS. Eu tenho UEFI OS, entre parênteses, o nome desse disco, e esse UEFI OS é justamente o nosso OpenCore. Abaixo dele eu tenho o Windows Boot Manager, também entre parênteses o nome do disco, e aqui eu tenho um único disco. Inclusive a gente consegue ver isso dentro de IO Ports, dentro de NVMe aqui, eu tenho apenas esse cara aqui, tenho 2 teras, ele está particionado, tem o Windows, tem o macOS, tem o nosso famoso Hackintosh aí em funcionamento. Então notem que tem essa opção UEFI OS e dependendo de quando você entra no Windows, o Windows pode simplesmente eliminar essa opção. Quando você vai carregar o teu Hackintosh, ligar no teu setup, não tem mais o menu do OpenCore, você fica sem acesso, né, ao seu macOS. Tem outros problemas que podem acontecer, como por exemplo, você bootar o teu Windows a partir do menu do OpenCore e da tela azul logo que ele começa a carregar. Pode ter outros problemas, como por exemplo, licenciamento. O licenciamento do Windows. Quando você boota também pelo menu do OpenCore, ele pode eventualmente perder o licenciamento e a tua chave não ativa mais o Windows, você ficar com o Windows ali, né, no modo não ativado. Enfim, pode ter N problemas, inclusive até mesmo problemas de performance. Inclusive, se você notar, se você abrir o MS Info dentro do Windows, quando o Windows é carregado a partir do menu do OpenCore, você vai notar que ele é identificado como um iMac, como um MacBook, a depender da SMBIOS que você utiliza. Mas a ideia disso é a gente ajustar isso aqui, a gente trocar esse UEFI OS por uma opção chamada OpenCore, e essa opção ela não vai mais ser subscrita pelo Windows, ela vai ficar em primeiro lugar e a gente vai ver algumas coisas interessantes. Eu vou salvar, vou apenas sair aqui da minha BIOS. Quero mostrar o menu do OpenCore, quero que vocês notem também uma coisa que vai ser importante para vocês entenderem, né, esse conhecimento e conseguirem fazer o ajuste no Hackintosh de vocês. Então a máquina aqui já está ligando, o menu do OpenCore já carregou e notem que eu não tenho a opção do Windows aqui dentro. Até mesmo se eu apertar a barra de espaço, ele aparece a opção do Recovery, aparece a opção do Reset NVRAM, mas não tem o Windows. Também eu vou ensinar para vocês como ocultar o Windows. E daí o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o nosso setup da seguinte maneira. Quando for carregar o Windows, você vai utilizar o boot menu da BIOS ali, que vai depender do equipamento que você está utilizando. Claro, se for uma placa-mãe da Gigabyte, geralmente é o F12. Se for uma placa-mãe da ASUS, geralmente é o F8. Se for um notebook, pode ser F10, F2. Vai depender do equipamento que você está utilizando. É bom recorrer ou ao nosso bom e velho Google, ou até mesmo ao manual do nosso equipamento, para entender qual que é a tecla que seleciona o boot menu ali do nosso setup. Mas sabendo disso, e voltando aqui para o nosso desktop, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui, vou montar meu EFI. Se você não tiver essa Quick Action de Mount EFI, clica no botão direito sobre o HD ali, eu tenho um link aqui embaixo na descrição, que é uma Quick Action, baixa ela vem compactada, clicou 2 vezes, descompactou, clicou 2 vezes novamente, ele acrescenta essa opção nativa dentro do seu próprio macOS, não vai precisar de aplicativos, né, de terceiros para montar a partição da EFI. Após montar ela, você abre o diretório EFI, abre o diretório C e a gente vai mexer no config.plist.
Note que quando eu abro o config.plist, ele já abre automaticamente com o Proper Tree, que é uma das soluções aí mais indicadas, inclusive é a solução indicada e homologada pelo pessoal do OpenCore, para a gente fazer toda a manutenção, configurações, atualizações do nosso config.plist, que é o core, né, que é o arquivo principal de configuração do nosso OpenCore. Aqui dentro, vocês vão apertar Command F para fazer uma pesquisa, ou né, vocês podem vir novamente aqui apenas em File e fazer a opção de pesquisa, que eu não sei se tem opção aqui, inclusive nem tem a opção. Então dá um Command F aí, que vai abrir essa caixinha de pesquisa, e aqui vocês vão digitar Launcher. Ele vai encontrar essa opção aqui, Launcher Option. Notem que ela vem como Disable e você simplesmente vai mudar ela para Full ou completo, né, em inglês. A depender da situação, você também pode mudar ela para Short. Vai depender de cada caso, de cada setup. E para notebooks, geralmente é Short, mas nada impede você utilizar Short para desktops. Uma ou outra é que vai funcionar para o seu setup. Para os setups que eu monto, geralmente, para as consultorias, os clientes, né, que optam em contratar os serviços de consultorias aqui do Universo Hackintosh para fazer a instalação do Hackintosh completa a 100%, geralmente a opção Full resolve 100% dos casos. Então colocou Full aqui, a gente tem uma outra flag que a gente tem que confirmar. Vocês podem procurar por routing. Opa, digitei tudo errado, mas é routing. Vocês vão pesquisar por ela e vão encontrar esse cara aqui, request boot var route. Geralmente ela pode eventualmente estar como false. Se ela estiver como false, você muda para true. Inclusive, se você usa as EFIs, você montou a sua EFI a partir aqui do guia do nosso canal, ela já vem automaticamente como true, você não vai nem precisar mesmo mexer nesse arquivo aqui. Fez essas duas configurações, tem mais um cara que é a cereja do bolo, que você vai pesquisar aqui novamente e vai colocar scan policy. Ele eventualmente vai estar como 0 aí para você e não esse número aqui que é 2687747. Isso aqui basicamente, esse número que está aqui, ele vai permitir que o OpenCore mostre para você somente discos APFS ou disco HFS, que são discos, né, provenientes para o nosso macOS. Ele vai ocultar todas as opções que são de NTFS, FAT, enfim, as opções que são do Windows. Por isso que ele não mostra ali no meu menu do OpenCore a opção do Windows para a gente dar boot. Com isso, a gente evita automaticamente dar boot no Windows a partir do meu OpenCore e elimina, né, o mal pela raiz ali, da gente acidentalmente dar o boot no Windows para o OpenCore e eventualmente encontrar esses problemas que eu citei anteriormente. O outro cara que a gente ajustou também aqui, que é o Launcher Option, que a gente colocou Full, ele estava como Disable, que você pode colocar Full ou Short, ele vai acrescentar de maneira forçada ou de maneira manual a entrada OpenCore lá na nossa BIOS. Então, feito esses três ajustes, a gente vem em File, faz, né, a opção de Save ou Command S para salvar. A gente pode fechar o nosso config.plist e a gente precisa reinicializar o nosso Hackintosh. Assim que reinicializar, se você entrar direto na BIOS, você vai notar que ele não acrescentou a opção OpenCore, porque a primeira vez que ela vai ser acrescentada, ele primeiro precisa carregar o OpenCore para o OpenCore adicionar lá na BIOS. Então, a gente vai fazer o seguinte, reinicializou, espera a carregar, né, o menu do OpenCore ali, já vai carregar logo dentro aqui de instantes. Nota que ele carregou e a partir daqui você dá um tab, ele vai vir aqui, a gente tem a opção de reset ou a opção de shutdown, né, a opção de desligar. Então a gente escolhe a opção de reset, dá um enter, ele vai inclusive às vezes desligar a máquina, dependendo da máquina que você tem, dependendo do setup que você tem, mas ele acaba reinicializando automaticamente. Logo depois você vai entrar no setup, no meu caso aqui é a tecla de Elite do teclado. Já vai entrar no setup aqui novamente. E agora quando a gente teve na opção boot, notem como que ficou. Ele acrescentou uma opção chamada OpenCore, inclusive deixou ali no boot option a tralha, né, o sinal ali de 1, que é a primeira prioridade. Depois ele deixou UEFI OS, que é o termo genérico para o OpenCore, que era aquela opção que já tinha anteriormente, e manteve também, né, o Windows Boot Manager. Para fins de organização, o que a gente pode fazer? Você pode vir aqui no UEFI OS e deixar como Disable. Dependendo da situação, você também pode manter o UEFI OS, carregar ali o OpenCore e escolher a opção Reset NVRAM. O Reset NVRAM ele vai tentar eliminar o UEFI OS, vai manter somente o OpenCore e o Windows Boot Manager e a partir daí, cada vez que você quiser carregar um dos sistemas operacionais, você vai utilizar aí por padrão, se não for o padrão que estiver carregando, né? Nesse meu caso aqui ficou o OpenCore, que vai ficar destinado somente ao macOS, você vai utilizar, por exemplo, o F2 ou F8 ou F12, dependendo da placa que você tem, para selecionar o outro sistema operacional. Com isso, a gente elimina pela raiz os problemas que podem acontecer no Windows a ele ser carregado ali pelo menu do OpenCore e
daí a gente deixa cada sistema operacional independente da quantidade de discos que você tem, e independente, né, se você colocou o Windows, por exemplo, em um disco, o macOS em outro disco, o funcionamento é exatamente o mesmo. A ideia é você dar boot no Windows. A partir do Windows Boot Manager, ele vai carregar o Windows nativo no seu hardware sem interferência nenhuma do OpenCore. E quando você quiser carregar, no caso, né, o macOS, você carrega ele a partir do OpenCore, que é o nosso bom e velho Hackintosh. Então, esses pequenos ajustes vão eliminar N problemas que podem acontecer com o teu Windows e deixar o teu hardware cada vez mais otimizado e trazer um melhor uso, melhor experiência para você que usa o Hackintosh em dual boot com mais de um sistema operacional aí, né? No caso, o macOS e o Windows, seja o Windows 10, o Windows 11, enfim, o Windows que você utiliza. No mais é isso, nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, falou, fui!